Há mais de 40 anos, começava no Brasil os Arautos do Rei. Essa formação foi organizada no Brasil, tendo em vista que o quarteto The King's Herald norte-americano, que cantava os hinos para o programa Voz da Profecia, estava agora sendo substituído pelos Arautos do Rei no Brasil, porque o programa Voz da Profecia passava também a ser gravado no Brasil, nos seus estúdios no Rio de Janeiro. Lembro-me muito bem, ainda pré-adolescente, de que os hinos, os discos de vinil ainda, do Arautos do Rei de 1962, o disco Música Celeste, o disco O Rapaz Davi e o disco Hei de Estar na Alvorada, eram uma constante nas pequenas radiovitrolas existentes daquela época. Eu acredito que esta é a história de muitos que estão aqui nesta tarde. E mesmo aqueles que ainda não haviam nascido naquela época, com certeza, hoje, ainda trazem em si, em seu coração, a inspiração dos Arautos do Rei. Mais de 40 anos depois daquilo, é difícil conter a emoção de estar no meio deles, dos Arautos do Rei de 1962. Que Deus possa ser engrandecido, louvado na programação desta tarde. Que a inspiração dos Arautos do Rei possa ser para todos nós uma motivação de fé na mensagem do Advento, na crença de que Jesus em breve voltará. Eu tenho o prazer, tenho a emoção de chamar aqui, nessa tarde conosco, para adentrar a nossa sala, os Arautos do Rei de 1962. Quero convidá-los a entrar nesse momento. Temos aqui Samuel Campos, o baixo do quarteto Arautos do Rei de 1962. Temos pastor Joel Sarli, o barítono desse quarteto. Temos Luiz Mota, o segundo tenor dos Arautos de 62. E pastor Henry Feierabend, o primeiro tenor dos Arautos do Rei. Que todos nós tenhamos reverência e inspiração para que esta mensagem dos Arautos do Rei de 1962 fale bem alto aos nossos corações. Hei de estar na alvorada, hei de estar na alvorada, hei de estar na alvorada. Quando sou chamado lá, eu hei de estar, e quando for chamado lá, eu hei de estar. Lá verei a minha mão, lá hei de estar, e lá verei também meu pai, lá hei de estar na alvorada, hei de estar na alvorada, sim, hei de estar na alvorada, quando for chamado lá, eu hei de estar. Quando for chamado lá, eu hei de estar. Lá verei o meu Jesus, lá hei de estar, e lá verei o meu Jesus, lá hei de estar. Lá não mais verei a dor, lá hei de estar, e lá não mais verei a dor,
de estar na alvorada, hei de estar na alvorada, sim, hei de estar na alvorada, quando for chamado lá, eu hei de estar, quando for chamado lá. Eu hei de estar, hei de estar, hei de estar, hei de estar, hei de estar. Amém. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Ainda que seja dor, que me una a ti. De estar na alvorada, hei de estar. Música celeste vem das vagas Tudo a Cristo a ti entrego, tudo sim por ti darei. resoluto, mas sumiço, sempre, sempre seguirei. Tudo entregarei. Nós temos aqui então conosco, nesta tarde e nesta sala tão gostosa, os Arautos do Rei. Queremos ter uma conversa com vocês. Eu gostaria inicialmente de perguntar como foi que vocês entraram para os Arautos do Rei na primeira formação, quem sabe começando com o pastor Joel. Eu terminava o curso de teologia no ano de 1962 e quando surgiu a necessidade de formar o quarteto novo. Então foi quando o pastor Roberto Mendes Rabelo veio ao colégio e começou a pesquisar e trabalhar. E na ocasião tinha um quarteto, já cantava com o Luiz Mota num quarteto de colégio, não é isso? Então o pastor Rabelo chegou e conversou se eu teria disposição, ao terminar o curso de teologia, de trabalhar como barítono na Quarteto da Voz da Profecia. E foi com uma alegria, não foi com uma alegria tão grande quanto a alegria do pastor Feiraben, quando ele recebeu o chamado, que o dele é um pouco mais eufórico, não é isso? Mas eu recebi com seriedade e senti a responsabilidade. E, na realidade, assim, começamos a nossa história no Quarteto da Voz da Profecia. Muito bem. Luiz Mota. Bem, um pequeno detalhe, em 1962, no início desse ano, a Organização Adventista passou a apresentar na televisão Tupi, que naquele tempo era o Canal 4, o programa Fé para Hoje, cujo orador era, e até ainda hoje é, o pastor Alcides Campo Longo. Então foi organizado um quarteto que era o Samuel Campos, o Joel Sarli, eu e a Dilza Garcia. Bem, em maio daquele ano, o pastor Feiraben, ele veio ao antigo Colégio Adventista em São Paulo para uma semana de oração. E nós ensaiamos com ele aquele hino Salvador Benigno Atende. Em julho daquele ano, houve a Conferência Geral nos Estados Unidos, que naquele tempo era de 4 em 4 anos, e logo em agosto, na primeira reunião da divisão sul-americana, este quarteto foi organizado. Muito bem. Samuel.
Bem, eu devo confessar que para mim foi uma total surpresa, porque eu trabalhava no escritório da contabilidade do IAE, que ficava embaixo do Salão Nobre, antiga capela, hoje Salão de Atos. E durante vários meses de 1962, eu ouvia em cima, na capela, que estavam fazendo testes de candidatos para algumas das vozes, para a voz da profecia, para o quarteto da voz da profecia. E eu nunca fui convidado para fazer teste, e continuei o meu trabalho lá sem nenhuma preocupação. Quando, no mês de setembro, eu recebi uma carta da divisão sul-americana me convidando para fazer parte do Quarteto Arautos do Rei. Confesso que foi uma grande surpresa. Não sei como isto aconteceu. Muito bem. Pastor Faira, pois não. Porque ele foi reprovado nos testes, por isso que ele nem foi chamado para fazer teste. Essa foi a surpresa. Desde criança, eu sempre adorava o quarteto lá nos Estados Unidos. Eu era muito pequeno quando ouvi pela primeira vez e sonhava em cantar. Vim como missionário para o Brasil, estava trabalhando em Santa Catarina e soube que pastor Rabelo estava vindo fazer uma série de conferências em Florianópolis. E eu fui encarregado de dirigir a música e cuidar do som. E pode saber que eu fiz tudo para impressionar o pastor Rabelo. E esperava que ele me chamasse. Na última noite da série, eu levei ele para o hotel, ele ia viajar no dia seguinte, e com essa voz grave, ele falou: irmão Feyerabend, se nós o chamássemos para fazer parte do quarteto da voz da profecia e ser nosso técnico de estúdio, o que irmão diria? Eu disse: pastor Rabelo, se o senhor me chamar numa terça-feira de manhã, na segunda-feira, à noite antes, eu já estou lá com a mudança. Mas depois passaram meses e não recebi o chamado. E eu soube que Dr. Hoffman, meu presidente, visitou o Rio e viu o novo estúdio. E eu soube que iam formar um novo quarteto e disse: falaram alguma coisa de me chamar? Eu disse: olha, pastor Faram, esquece isso, você está com muito água na boca. Está afogando com água na boca. Desse chamado não vem. Uns dias depois, eu fui para o escritório e quando eu entrei, todo mundo olhava para mim meio esquisito. Disse: o que eu fiz? Ninguém quis falar comigo, alguma coisa. Depois o Dr. Hoffman me chamou, levou para a praça e disse: temos que falar. Disse: pastor Faram, o senhor é um evangelista. O senhor não pode cantar num quarteto e ficar entre quatro paredes, perdendo todo esse talento de pregar. Disse: Dr. Hoffman, veio um chamado para mim? Disse: veio. Mas você não vai aceitar. Disse: Dr. Hoffman, eu amo muito o senhor e respeito muito, mas tudo que o senhor vai falar nesse sentido para me desanimar é tempo perdido, porque eu vou. E assim que abriu essa oportunidade. Muito bem, pastor. O pastor Rabelo falou com a voz grossa, igual o senhor falou aqui. Ok, vamos então para dois hinos em nome, para louvor ao nome do nosso Deus. Tudo a Cristo a ti entrego, tudo sim por ti darei. Resoluto, mas submisso, sempre, sempre servirei. Tudo entregarei.
Dai-os nós do Pai Celeste, em seu seio abrigados, a nenhuma ave estrela, refúgio assim foi dado. Deus aos seus ampara e nutre, dar-lhes a glória um dia. Ele os leva em seus braços, contra o mal protege e guia. Dai a Deus louvor com hinos, Ele noite e dia vela, e vos guarda do inimigo, pois o vosso venha nela. Quer vos dê ou quer vos tire, Deus seus filhos sempre ampara. Seu intento mais dileto é torná-los joias raras. Seu intento mais dileto é torná-los joias raras. Eu acredito que vocês, ao longo de todo esse tempo, tenham tido histórias interessantes, experiências interessantes vividas durante as programações. O senhor tem um pouco de fama de contador de histórias. Então, conte uma história para a gente, algum fato interessante que tenha ocorrido, pastor, durante a vida dos Arautos do Rei 62. Parece que tem uma história acontecida com um animalzinho, por favor. Em 1962, o Brasil ainda era um país bem diferente do que hoje. E não havia as facilidades que temos hoje. Viajar de avião para nós era quase impossível, não tinha recurso. Nós tivemos uma Kombi. Se ler o meu livro, Nascido para Pregar, tem todas as experiências, mas foi traduzido de inglês, e em inglês nós chamamos a Kombi Microbus. E a pessoa que traduziu não entendeu esta expressão e traduziu micro-ônibus. Então, quando ler o livro, vão pensar que estamos andando com um ônibus muito luxuoso. Mas era uma Kombi muito simples. E nós corremos todas as estradas do Brasil, de Rio Grande do Sul, Porto Alegre, até Belém e Fortaleza. E essas viagens não foram fáceis. Nunca tivemos o luxo de ter um sistema de som. A gente cantava com qualquer coisa que existia lá. E se não existia som, então cantamos sem microfone. E nunca tivemos o privilégio de levar nosso organista, pianista conosco. Era tudo a capela. E é difícil cantar a capela. Exige muito mais do que cantar com piano, ou com orquestra, ou com playback. Então, nas viagens longas, muitas vezes muito cansados. Mas eu tinha diapasão pequeno. E nós aprendemos do quarteto americano, porque Wayne Hooper usava isso. E era muito escondido, ninguém viu. Ninguém sabia como tirava o tom. Ele colocava isso na boca um pouco antes, e soprava bem baixo, todos ouviram, e depois cantaram. E nós ensaiamos fazer isso também. Então, nós fomos para uma viagem para São Carlos. E fizemos um concerto lá. E veio um doutor depois, disse, é um absurdo. Esse homem vem cantar no quarteto, por que ele não arrumou a dentadura antes de viajar? Porque
antes de cada hino eu tenho que consertar a dentadura. Eu estava tocando o diapasão, mas ele pensava que era a dentadura sendo consertada. Mas numa viagem para o norte, nós fizemos uma viagem muito difícil e muito cansados. E fomos lá, como é Gravatá. cidade de Gravatá. E chegamos lá, tem um teatro muito grande. E era uma coisa rara para uma cidade lá no norte receber pastor Roberto Rabelo, do Rio de Janeiro. Todos admiravam de ouvir no rádio esta voz tão linda. E agora vem com o quarteto, Arautos do Rei. E o teatro estava super lotado. Nos bancos da frente estavam todos os oficiais importantes, o prefeito da cidade, o governador e todos os oficiais lá. E começamos o programa. Mas o teatro não tinha ar-condicionado. As paredes estavam abertas, todo ao redor. Estava coberto, mas tinha aberturas. E nós estávamos começando o programa, quando olhamos a porta, e o povo não viu, mas nós na frente vimos um cachorro enorme e feio entrar no teatro. Eu pensei, vão deixar esse cachorro entrar? Mas entrou lá atrás, e tinha um corredor central, e foi avançando pelo corredor em nossa direção. E nós cantamos, mas com olho no cachorro. Eu pensei, até onde vão deixar este cachorro vir? Mas não parava, avançava cada vez mais. E finalmente nós começamos outro hino, o cachorro avançando. Pensei, quando o palco era bem alto, eu pensei, o cachorro vai parar lá, mas não. Foi para a escada e subiu a escada. E entrou no palco. Eu escondi o diapasão atrás um pouco para o povo não ver. E o cachorro viu e começou a lamber minha mão. Acho que pensou que eu colocava na boca, sempre deve ter uma comida lá. E nós estávamos cantando um spiritual, e Luiz Mota tinha um solo. E Luiz começou a pensar, e se esse cachorro soprar no diapasão e nós dar uma nota errada, o que vai acontecer? E com esse pensamento, ele não conseguiu se controlar, começou a rir. E quando ele começou a rir, nós três também caímos no controle, e os quatro ficamos rindo. Mas olhamos o palco, ninguém estava rindo, todo mundo sério. Eu olhei para trás e lá estava o pastor Rabelo, um bom chefe, muito bondoso, mas agora estava bravo. O rosto dele vermelho. Olha, que vergonha, meus homens vêm aqui fazer um programa e vão rindo como palhaços. Foi feio. Eu vi que a situação estava difícil, então eu peguei o microfone. Naquele tempo tinha um microfone para todos. Eu peguei o microfone e disse, olha, senhores e senhoras, vão nos perdoar, porque nós não estamos acostumados a ter companhia de cão quando estamos cantando. Mas mesmo assim não era motivo de rir. E nós pedimos desculpas, nós viajamos muito e estamos cansados, mas agora vamos continuar o programa. Depois soprou no diapasão e todos nós respiramos. Temos sinal, porque quando soprava o diapasão, nós respiramos, esse era o sinal para começar juntos. Toquei diapasão e todos nós, começamos a rir. Ninguém mais estava rindo, só nós quatro. Olha, tentamos 3 ou 4 vezes e não conseguimos mais cantar, só rir. Eu acho que foi uma das vezes que quase fomos os 4 para a rua. O pastor Rabelo estava tão zangado conosco, mas ele nos perdoou depois de um tempo. Ok, pastor. História realmente interessante. E por falar nas viagens que vocês fizeram, né, de norte a sul, viajando numa Kombi, o cuidado divino e a proteção dos anjos eram indispensáveis. Vocês vão cantar sobre isso agora. Cessar
sempre atento ao teu bem. Qual a mãe que vela seu filhinho, vela-te a todo instante também. Fraco e forte tu estás, abatido e sem vigor, lança fora o temor, oh, confie no seu Senhor. Ele vela sobre ti o amor, sem cessar, sempre atento ao teu bem. Ele vela sobre ti com amor, sem cessar, sempre atento ao teu bem. Qual a mãe que vela seu filhinho, guarda-te a todo instante também. Desde as eras sem fim, viu-te a ti, viu-me a mim, lança fora o temor, confia em teu Senhor. Ele vela sobre ti com amor, sem cessar, sempre atento ao teu bem. Quando morar Jesus veio em mim, me transformou o coração, sombras baniu e meu fardo levou, rendo-lhe pois gratidão. Tudo em meu coração puro torna, Senhor, enche-o com teu inefável amor. Todo o meu coração justo tornei-me, pois meu Salvador me transformou o coração. Doce encanto eu sinto ao viver, rendo-lhe, pois, gratidão. Tudo em teu coração puro torna, Senhor, enche-o com teu inefável amor. Todo o meu coração. Joel, conte-nos alguma experiência marcante também do quarteto, alguma experiência que deixou assim realmente marcada na história dos Arautos do Rei. O Arautos do Rei começou, na realidade, com a chama do evangelismo ardendo no coração de todos nós. Naturalmente, vocês podem imaginar, o pastor Feiraben saiu de Santa Catarina
onde ele tinha dirigido sua primeira campanha evangelística com um bom resultado. E ele veio para a Voz da Profecia, porém ele não veio só para cantar, ele queria transformar o Arauto do Rei num instrumento de ganhar almas, e está correto. Porque nós iniciamos o nosso trabalho com um propósito de ganhar almas para Cristo. E começamos a primeira campanha evangelística numa cidade de Santa Catarina, que ele tinha assumido compromisso. Então o pastor Hoffman finalmente concordou em passar o chamado, mas ele disse, mas o primeiro trabalho evangelístico eu venho fazendo em Santa Catarina com um quarteto. E nós saímos, logo depois de alguns meses de ensaio, saímos para a primeira campanha evangelística na cidade de, como se chama lá? São Francisco do Sul, uma cidade lá na costa de Santa Catarina. Foi um trabalho extraordinário. Depois nós saímos para uma outra campanha lá em Anápolis. Então há muitas, irmãos, contar sobre evangelismo e quarteto, na nossa época era evangelismo, nós éramos pregadores do evangelho. O povo às vezes pensava que a gente estava só cantando, né? Uma vez perguntaram ao pastor Enoque de Oliveira, aliás, ele perguntou para a gente, brincando, ele falava assim, quando é que vocês vão começar a trabalhar? Porque até agora vocês só cantaram. Eles tinham essa visão assim, mas nós iniciamos fazendo evangelismo. Agora, a segunda campanha evangelística foi na cidade de Anápolis, e apenas uma pequenina história para vocês notarem como Deus atua, não é, nesse movimento de ganhar almas para Cristo. Lá em Anápolis, claro, a gente chegou e nós fomos para organizar a igreja, e a igreja estava disposta a colaborar, porque era uma campanha grande, era no centro da cidade, alugaram o ginásio da cidade, e era para fazer algo meio extraordinário. No começo, as igrejas evangélicas, que não sabiam bem do propósito que nós tínhamos, obviamente, que era ganhar almas, e inclusive evangélicos para a igreja, todos eles apoiaram. Na primeira noite da campanha evangelística, eu creio que havia uma meia dúzia de pastores evangélicos na frente, sentados na plataforma conosco. Eu não sei a ideia de quem que foi, mas na realidade foi uma espécie de arapuca que armaram para eles, né? Porque o povo falou, nosso pastor está lá, então a gente pode ir também. E encheram o nosso auditório lá, e vinha pentecostal de todo tipo, não é isso? Vinha gente, batistas, presbiterianos. Quando eles descobriram, já era tarde demais. Não é? Já era tarde demais. Mas eu quero contar apenas uma coisinha que ocorreu em Anápolis, para animar alguns aqui. Lá na cidade, no primeiro sábado, todos os irmãos saíram para distribuir convites. E lá havia uma menina, uma adolescente, problemática na igreja, que ninguém gostava de sair com aquela menina, e ninguém a convidou para sair, para distribuir convites. Mas, e finalmente ela ficou lá. E lá estava o pastor Loyola, que era o coordenador lá, ele já faleceu. O pastor Loyola, aquela menina ficou lá, e ele perguntou assim, e você? Ela disse, eu vim aqui para trabalhar, mas o pessoal não quer sair comigo. Então ele deu um maço de convites, e a menina foi para uma vila chamada Vila Fabril. Ela foi para a Vila Fabril. Deus tinha um plano, não é? Deus tinha um plano. Ela não era bem vista pelos nossos irmãos mais velhos, mas ela saiu com aquele maço. E ela foi num lugar chamado Vila Fabril. E o que aconteceu na Vila Fabril? Vocês lembram disso? Mais de 30 pessoas foram batizadas numa vilazinha. A menina foi, tomou um ônibus e ela distribuiu. E lá ela atingiu uma família pentecostal, aliás, não era um bloco, era um pessoal da Igreja Assembleia de Deus, não é isso? E ela atingiu com os convites esta família pentecostal, e desta família batizaram-se pelo menos uns 30 pessoas, não é? De maneira que Deus tinha um plano. A menina era mal vista, talvez era meio adolescente, assim, um pouco agitada, e às vezes nós não podemos ver numa pessoa assim um instrumento de Deus. Mas ela pegou os seus convites, foi lá e distribuiu. Mais tarde, ela já moça, casada, ela me contou esta história, não é? E eu fiquei surpreendido, isso me serviu, porque às vezes nós pensamos que só os grandes, aqueles que pregam, ou aqueles que usam gravata, não é isso? Podem atrair almas para Cristo. Mas aquela irmã, agora uma fiel adventista,
Ela era adolescente, meio problemática na igreja, mas Deus a usou também para atrair pessoas para a verdade. Isso foi um fato que ficou na minha mente. Muito bom, amém mesmo. Luiz Mota, existe alguma história interessante ou curiosa ou hilária que você tenha também para contar? Bem, eu vou ficar de pé apenas para ser visto, né? Há um curso de arte falar em público que diz: fique de pé para ser visto, fale alto para ser ouvido e cale a boca para ser admirado. Então, eu vou aplicar isto. Eu tenho aqui, ó, 2 cadernetas. Isso é histórico também, né? Esta caderneta, o Joel e eu ganhamos no Congresso de Jovens, no Hotel Quitandinha, em Petrópolis, foi em 1956. É chato a gente revelar a idade, mas nós cantávamos no coral Carlos Gomes. E eu anotei nesta caderneta que se esgotou e depois nesta outra, todas as nossas apresentações, desde aquele primeiro hino cantado lá na semana de oração, até a última ocasião, que foi na série de conferências na cidade de Lages, em Santa Catarina, se eu não estou enganado. São aproximadamente 3.800 hinos, não hinos diferentes, mas, contando as repetições, 3.800 vezes, vamos dizer assim, que nós cantamos. Essas cadernetas são propriedade minha particular. Depois do pôr do sol, eu posso rifá-las se tiver lá os $500 mil que o Farame falou de manhã. Nós gravamos 368 hinos para os programas de rádio, prioritariamente, e para os antigos long plays que vocês conhecem. Nós estávamos na cidade de Colatina e o pastor Farame, como sempre, bastante espoleta, como ele é, andando para lá e para cá, ele acabou se encontrando com um professor americano do curso União Cultural Brasil e Estados Unidos. E conversando os dois, o professor, que era uma pessoa de cor, não tem importância, não há crime nenhum nisso, o professor pediu se nós não poderíamos ir lá à tarde, na aula, para cantarmos alguns Negro Spirituals. E nós tínhamos aí uma meia dúzia de hinos, Eight Star na Alvorada, e Good News, etc., que cantávamos em inglês, e nós fomos lá. E o interessante é que o problema que ocorreu com aquele cachorro, desculpem a expressão, aquele cão, que foi o hino Em Brilhantes Mansões, nós estávamos cantando novamente em Brilhantes Mansões, só que em inglês. E esse hino, como outros vários que nós cantamos, tem solos, né? As vozes vão se revezando e chegou a hora do nosso sofrido baixo, Samuel Campos, ele fazer o solo dele. E o cenário foi mais ou menos assim, na minha voz, não na voz grave dele, né? The Saint You Sing... Perdão, ele tinha acabado de engolir um mosquito. Pois é, Samuel. Não era o ditado de que em boca fechada não entra mosquito, né? Samuel, você também tem alguma experiência para ser contada, para ser relatada? Bem, eu teria várias experiências, mas não é o momento. A toda hora a gente encontra pessoas que nos abordam e perguntam: você se lembra quando vocês estiveram lá em tal lugar assim, assim? Ah, pois olha, eu aceitei a verdade lá naquela série de conferências que vocês fizeram. Eu estava em Brasília uma tarde na Igreja Central e o Enio Monteiro de Souza me convidou para cantar na reunião dos jovens. Eu aceitei. Aí, quando chegou o momento, ele me chamou lá à frente
e disse assim: bem, antes de você cantar, você vai ter que responder algumas perguntas. E me fez uma entrevista. E uma das perguntas que ele fez foi a seguinte: o que mais te impressionou como resultado do trabalho que você fez no Quarteto Arautos do Rei? Eu prontamente respondi: pelo número de almas ganhas para Cristo. E eu sou testemunha disso. Se levantou uma pessoa na primeira fila. Eu olhei, era um rapaz de Anápolis, da família Melchior, que havia aceitado o Evangelho juntamente com toda a sua família, por ocasião da série de conferências que nós fizemos lá em Anápolis. E isso me deixou muito feliz. Muito bem. Amém? Esta é a influência bendita que a música dos Arautos do Rei tem deixado nos corações. Arautos do Rei cantando. Cantam aves no arvoredo, nas montanhas, nos jardins, junto às fontes, junto aos rios, junto ao mar. Mas há pão para o conclis, o sabiá é o sem fim. Nessa mão certo há pão para mim. Nessa mão, nessa mão que tem para mim. Nos prados margaridas e o singelo mal me quer, e a bonina ali se vê como jasmim. Mas a vestes pra querida, violeta ou flor qualquer, e ele roupa tem na mão pra mim. Nessa mão, nessa mão, roupa tem pra mim. Quando o céu todo escurece, se ouve o vento a ulular, e a tormenta estala em fúria singular. Há refúgio para a pomba, para as aves há lugar, e um abrigo nessa mão pra mim. Nessa mão, nessa mão, abrigo há pra mim. Neste mundo há tanta criança, tantas e gentes também, como raios refulgentes sobre o mar. Mas lugar há para as crianças no cuidado seu sem fim. Há um lugar neste amor para mim. Nesse amor, nesse amor, há lugar nesse amor, pra mim, nesse amor, pra mim.
Jesus, olhai para mim. Ouro e bens perdem seu valor na glória que vem dessa cruz, ó sim. Num olhar tens vida assim, Num olhar, a cruz de amor, bênçãos e salvação. Num olhar a cruz de amor, a cruz de amor. amável sorriso então senti quando olhei a rude cruz. Tudo mudou ao prostrar-me ali. Poder possuiu-me celeste luz. Num olhar tens vida assim. Num olhar, a cruz de amor, Bênçãos Bênçãos e salvação. Num olhar A cruz de amor, a cruz de amor. O professor Luiz Mota citou que eles gravaram, né, vários hinos, muitos hinos, que não vieram a público. As músicas mais conhecidas que estão hoje em nossa mente são os que estão no disco Hei de Estar na Alvorada e no disco Música Celeste, e também no disco Rapaz Davi, que foi um disco gravado dedicado às crianças. O ano passado eu estive em Florianópolis, quando os Arautos do Rei também ali estiveram, e conversando com eles, com o pastor Feyerabend, Luiz Mota, inclusive, que foi quem denunciou, disse que o pastor Feyerabend tinha algum material diferente desse daqui. Eu gostaria que o pastor Joel contasse como foi a história desse material e como ele veio, como ele ressurgiu. Não me lembro muito bem como é que foi o começo dessa história, mas o fato é que eu tive vontade de resgatar o material que nós tínhamos gravados. O Luiz, que é o contador, quantos hinos foram gravados? 368. Pois bem, agora nós gravávamos esses discos e nós guardávamos os discos de duas maneiras diferentes, né? Primeiro era num carretel de alumínio, hino por hino, separado, que era colocado ali. Quando o programa era feito, a gente pegava aquele hino e usava. E o pastor Feyerabend, que era o técnico, ele foi cuidadoso em fazer num carretel maior todos os hinos, não é? Emendava com um tapezinho branco. Então, todos os hinos ali. E tinha me parece que era gravado em estereofônico na ocasião, não é isso? Então, tinha 3 cópias, na realidade. Bom, alguém que não conhecia bem a técnica do trabalho, chegou na Voz da Profecia mais tarde, uns 25, 30 anos depois, e falou, mas para que esse monte de carretéis de alumínio aqui? Botou tudo no lixo. Não é? Jogou tudo no lixo. Cheguei lá, não tinha nenhum carretel de alumínio. Não, hoje nós não usamos mais alumínio. Alumínio é coisa do passado, não é isso? Só que aquelas fitinhas tinham hinos preciosos e nós não poderíamos nunca ter jogado fora, mas foi jogado. Aí eles me falaram, aí eu disse, escuta, os hinos que nós gravamos, eu perguntei para o pastor Nemuel Estina, que era na ocasião o gerente lá. Ele falou, na realidade, você fala com o técnico. Falei com o técnico, ele não sabia onde estava, mas aí ele me mostrou assim um quarto de despejo, não é isso? E lá tinha pelo menos umas 3.000 desses carretéis grandes assim. E ele disse, deve estar aí. Então eu fiquei dentro daquele quarto que tinha pouca ventilação e respiração, portanto, não era a melhor. Mas eu tive a paciência de pegar caixa por caixa, e finalmente, por um destes milagres que até me trouxe uma certa emoção, de repente eu peguei a caixa de todos os hinos,
quase todos, não tinham todos, eram 170, era o primeiro carretel, olha, o segundo. Eu peguei e lá estavam a última parte da nossa gravação. O primeiro acho que nunca achamos. Então eu disse ao pastor Samuel, falou, você vai, o Nemuel, Stina, falei, você vai me emprestar isso daí? Que nós, claro, eu não sabia muito bem disso, mas o povo falava por aí que agora, nessa nova época dos CDs, que dava para recuperar e pôr um sonzinho mais bonito e tal. Eu falei, quem sabe eu levo lá para o Canadá, o pastor Fairabe, que tem amigos lá, e ele faz isso. Então, peguei aquele negócio, que eram 100 e alguns hinos, não é isso? E levei para ele e entreguei nas mãos do pastor Fairabe, aquilo lá. Depois eles pediram de volta, mas a gente foi enrolando, e eles esqueceram e ficou com ele até hoje, não é isso? Ele ficou com ele. E assim é que esses hinos chegaram na mão do meu amigo pastor Fairabe. E esses hinos, então, depois, quando eu soube que isso existia, entrei em contato com o pastor Fairabe, e ele, então, eu vou até contar a história, como foi que o senhor conseguiu, né, pastor? Pedacinho por pedacinho das fitas. As fitas estavam estragadas, ele conseguiu, né, emendando pedacinho por pedacinho, conseguiu gravar, então, vários desses hinos, que são inéditos, tá certo? E ele me mandou, então, esse material, e surgiu, então, a ideia de os Arautos do Rei, de 62, lançarem um novo CD com músicas inéditas, que não estão nos discos de vinil que eles lançaram anteriormente. Quantos de vocês apoiam essa ideia? Muito bem. Nós temos o Marcos está no ponto, um hino, por exemplo, que talvez vocês não conheçam, e pode soltar, por favor, que poderá estar nesse novo CD dos Arautos do Rei. Está aí? Doce louvor, em meus lábios terei, me remi, o meu Jesus, nuvens e sombras, jamais sentirei, Me remi. Glória, glória, Cristo é meu, Cristo é meu, tudo vou lhe ofertar, Me remi, oh meu Jesus. Ok, Marcos, obrigado. E a pensar que este material poderia ter ido para o lixo também, né, pastor Joel? Pastor Fairabe, o senhor também escreveu um livro, é isso? Sim. Pode dizer a respeito dele? O livro Nascido para Pregar foi publicado pela Pacific Press no ano passado. Nos Estados Unidos foi muito vendido, no Canadá, Estados Unidos. E no ano passado, em setembro, a Casa Publicadora lançou a versão portuguesa, chamado Nascido para Pregar. Neste livro tem muitas experiências de como começamos o quarteto da Voz da Profecia, das nossas viagens e muitas outras experiências muito interessantes, como Deus tem dirigido através dos anos. Também tem fotografias. Então, estou aqui com muita vontade de contar muita coisa, mas eu sei que levaria bastante tempo. Então, vou dizer, como não posso contar, é melhor comprar o livro e ler e ter a coisa registrada. E aqui está o livro do pastor Fairabe. Não sei quantos já leram aqui, quantos gostaram? Gostaram? São muito poucos. Recomendam? Pois não. E eu não estou resistindo à vontade de contar mais uma coisinha de que aconteceu. Vamos deixar ou não? Sim?
quando o Dr. Hoffman falou comigo lá em Florianópolis, disse, é um pecado você ir lá para a Voz da Profecia, ficar entre quatro paredes. Me parecia que ia acabar meu tempo de evangelismo. Mas Deus não trabalha assim. Deus estava abrindo novas oportunidades. Em Anápolis, na primeira noite, eu não estava planejando pregar, pastor Rabelo estava lá. E todo mundo veio ouvir o pastor Rabelo com aquela voz maravilhosa, com a dicção e gramática português perfeito. E nós íamos cantar, mas havia problema. O salão era muito grande e tinha um teto de aço. E tinha muito eco. Então, nós quatro ficamos trabalhando com o sistema de som o dia inteiro e o programa ia começar à noite. E já era escuro, corremos para o hotel, trocar roupa e voltar para a conferência. Quando eu cheguei no hotel, o recepcionista disse, o pastor Rabelo quer falar consigo, vai para o quarto dele. Quando eu cheguei ao quarto dele, ele estava muito doente, com alta febre. E ele disse, olha, irmão Fire, eu não posso pregar hoje à noite. E disse que eu teria que pregar. Eu gosto de pregar, eu nasci para pregar. Eu nunca fiquei triste com a oportunidade de pregar, mas aquela vez eu não queria saber isso. Eu fiquei apavorado. Milhares de pessoas que vieram ouvir o pastor Rabelo, ouviram uma voz grave, um português impecável. Agora vem um gringo de Canadá. Eu estava há pouco tempo no Brasil, com voz fina. Eu me lembro quando eu fui para Canadá para trabalhar com o pastor Vanderman, que tem uma voz bem profunda. Eu ia substituí-lo numa série. E ele falou na televisão, agora aqui temos o pastor Feierabend, que vai pregar amanhã à noite. Sim, senhor. Bem, quando o pastor Rabelo me falou que eu teria que pregar aquela noite, eu fiquei tão apavorado que eu saí do hotel. Tinha um lugar escuro lá, uma subida, onde estava não havia luzes. Eu fui lá orar sozinho. Muitas vezes eu gosto de orar olhando as estrelas, olhando a direção onde eu acho que Deus está. Eu sempre gostei de Orião, porque nós temos, pelo Espírito de Profecia, a indicação que é de lá que Jesus virá. Eu estava olhando nessa direção, chorando e orando, disse, Deus, como pode acontecer uma coisa dessa? Esse povo vai ficar tão decepcionado. E de repente eu ouvi um som atrás de mim. Eu olhei para trás, era o pastor Joel Sarley. Vem, o salão está superlotado, está na hora de começar, vamos lá. Qual é o problema? Disse, Joel, eu não sei como aconteceu essa coisa. O diabo está trabalhando bem, ele prontou uma coisa bem feita esta vez. E pastor Joel disse para mim, para com isso. Não quero ouvir reclamação. Vai lá pregar. Deus está te escolhendo para pregar. Prega com todo o coração e nós três estaremos atrás orando em seu favor. Isso me deu coragem. E nós ficamos na cidade quase um mês pregando todas as noites e Deus nos deu muitas almas. Mas essa foi a maneira que entrou. Mas mais uma coisa só que eu queria dizer. Em nosso tempo como quarteto, nós nunca nos consideramos estrelas, artistas. Nosso trabalho não era isso. Nós sempre nos apresentamos como ministros do Evangelho. Quer seja cantar ou falar, ainda é a mensagem de Deus. E no ano passado, eu tive um encontro com o novo quarteto dos Arautos do Rei. Eu estava na clínica lá, o retiro de Jarinu, de Sorocata. Eles vieram me visitar. E eles pediram, que conselho o senhor dará para nós que estamos começando? E esse é o conselho que eu dei para eles. Olha, meninos, vocês não são artistas. Vocês são ministros do Evangelho. O povo deve sempre saber isso. Nós não cantamos hinos para alegrar alguém. Nós não cantamos hinos para nenhum motivo, a não ser transmitir a mensagem de Deus.
Amém. Ok, pastor. Arautos do Rei, olhando a Nova Jerusalém. Eu olho a cidade do Rio Jordão além. Lá anjos me aguardam e vida perena. Ó bela cidade do Rio Jordão, além do rio, além, anjos me aguardam e vida perena. Muito doce esperança enche meu coração de ver o meu mestre que vive e reina lá. Ó bela cidade do Rio Jordão, além do rio, além, lá anjos me aguardam e vida perena. Lá anjos me aguardam e vida perena. Sob suas asas estou descansando, ainda que a noite confiante eu estou. Sob suas asas estou sempre abrigado, fui redimido e seu filho já sou. Descansarei, 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 descansarei sob suas asas benditas, ao seu abrigo, pois gozarei paz e alegria infinitas. Sob suas asas refúgio eu encontro, meu coração poderá descansar. E se este mundo não presta socorro, sob suas asas ao seu abrigo, pois gozarei paz e alegria infinitas. Este é o Quarteto Arautos do Rei de 1962, o primeiro quarteto Arautos do Rei no Brasil. Todos conhecemos Quarteto Arautos do Rei, os jovens, e vocês jovens, saibam que existe uma história dos Arautos do Rei.
História esta começada com esses 4 que aqui estão: Samuel Campos, Joel Salli, Luiz Mota e Reni Feierabend. Foi com eles que tudo começou aqui no Brasil. E eles disseminaram o gosto pela música de quarteto em todo o Brasil. E este gosto vem até os nossos dias. A prova é que realmente quarteto é muito apreciado. E nós queremos aqui fazer o convite para que você ouça o programa Harmonia 4 Vozes todos os sábados às 13h30 pela Rádio Novo Tempo, 830 AM. Estamos ali a cada sábado e você pode ouvir essas músicas harmoniosas, inclusive o hino Música Celeste, que é o prefixo do nosso programa, é interpretado, é cantado por esse quarteto, Quarteto Arautos do Rei, de 1962. Enquanto os Arautos do Rei, então, se preparam para cantar esta mensagem maravilhosa de que existe, sim, um nome escrito lá na glória. Pode ser o seu, pode ser o meu. Pecador outrora fui, porém, graça eu encontrei em Jesus. Deu-me francamente, vi assim, quanta paz, perdão produz. Há um novo nome lá na glória, e é o meu, ó sim, o meu. Santos anjos cantam essa história. O pródigo volveu, se envolveu, pois há um novo nome lá na glória. E é o meu, ó sim, o meu, pois que fui perdoado e sou ao céu levado, lá morar eu vou. Pela graça salvo escrito está, que alegria o ser me inundou. Tenho seu perdão e agora sei que seu sangue me lavou. Há um novo nome lá na glória, e é o meu, ó sim, o meu. Santos anjos cantam essa história. O pródigo volveu, se envolveu, pois há um novo nome lá na glória. E é o meu, ó sim, o meu, pois que fui perdoado, sou ao céu levado, lá morar eu vou. A noite já finda, vem vindo amanhã, vindo amanhã. Avistam-se os anjos de Canaã, sim, Canaã. Diremos bom dia em glória, bom dia, bom dia. Diremos bom dia em glória.
os anjos em Canaã se encanam. Diremos bom dia em glória, bom dia, bom dia. Diremos bom dia em glória, quando o dia aparecer. Este é o Quarteto Arautos do Rei de 1962. Eu quero agradecer ainda ao IASP, não é mesmo, pelo apoio, por ter aberto as portas e todo o apoio dado pela diretoria do IASP a esta programação. Também as faculdades Royler e a ADSAT, que aqui está conosco também nesta tarde. Eu gostaria de que o pastor Joel nos desse uma mensagem que ficasse gravada em nosso coração, para que nesta tarde nós tivéssemos marcado em cada um de nós a inspiração forte dos Arautos do Rei de 62. Irmãos, tudo isso que nós cantamos está na Bíblia. Mensagem de tremendo valor para nós. Notem que o tempo vai passando e vai deixando suas marcas na gente. A gente perdeu um pouquinho a forma, engordou um pouco, o pastor Faraba já perdeu a perna, e nós não sabemos o que é que vamos perder logo mais, não é verdade? Mas a palavra de Deus tem promessas preciosas para nós. Esse santo livro de Deus é que nos inspira, é que revela Jesus. Não é? A irmã White nos diz que na Bíblia, cada página da Bíblia revela Jesus. Cada página da Bíblia. Não é? Cada página. Meus prezados, eu considero a Bíblia como um álbum de fotografia que o Senhor mandou para nós. Cada página que abrimos, a gente vê o rosto de Jesus, de uma maneira diferente. Às vezes ele é o grande juiz vindouro, às vezes ele é aquele humilde nazareno colocando as mãos na cabeça da criancinha. Mas ele é o nosso companheiro, é o nosso salvador, é o nosso pai. Sim, meus prezados, isso é a Bíblia, tudo está na Bíblia. E este quarteto, e todos os quartetos, e todos os pregadores, pregam porque a palavra de Deus tem a mensagem. Nós não inventamos mensagem. Nenhum digamos, repórter tem o direito de inventar uma mensagem. Ele é desleal. E nem tem o direito de modificar a mensagem. O repórter não tem direito de modificar a notícia. Ele tem que revelar os fatos. Se o povo descobre que ele inventa, ninguém mais lê, ele perde a credibilidade. Meus caros irmãos, vocês todos são responsáveis por propagar a mensagem. Não inventem mensagem, nem distorçam a mensagem. Cantem a mensagem, porque a grandeza da palavra de Deus é a sua mensagem. E a mensagem tem o seu centro na pessoa amada e querida do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Nós devemos sair deste lugar hoje lembrando, nós não sabemos quantos anos viveremos, não importa, isso é de importância secundária. O importante é o que nós fazemos com o tempo que Deus nos dá. E vamos ser arautos da verdade, cantando, pregando, testemunhando, fazendo o que for possível. Mas lembremos-nos, meus irmãos, de amar a Bíblia, o livro sagrado. O pastor Richard, o fundador da Voz da Profecia, ele leu dezenas e dezenas de vezes a Bíblia. Não era um homem que tinha uma vista boa. Ele teve problema e nos últimos anos da vida ele lia a Bíblia 2 vezes por ano, porém ele não enxergava com óculos, ele precisava de uma lupa. E ele punha a lupa, mas ele lia a palavra de Deus. Morreu lendo a palavra de Deus. Tinha sentido para ele. Era a revelação do seu Salvador, do grande amor de Deus. E meus irmãos, nesta tarde, ao terminar, saiam com este senso de missão no coração. Levar a mensagem o mais rápido possível, para que o Senhor volte logo, e para que nós não tenhamos que ver fim de coisas que nós amamos ou pessoas que nós amamos.
não é? Isto vai ter um capítulo final e nós devemos fazer a nossa parte para que isto acabe logo. O hino que nós vamos cantar no final enaltece as Escrituras Sagradas como esta caixa de joias, como este álbum fotográfico, não é? Levem isto para casa, o dever, a responsabilidade, não é? De ajudarem a Deus a propagar o conteúdo do precioso livro das Sagradas Escrituras. Este cântico nos fala que o livro de Deus, ele indica a via régia que nos leva de volta ao lar celestial. Que Deus vos abençoe a todos. Busca a Escritura, Santa Escritura, busca teu mestre dia a dia, busca aprender a doce história que bênçãos ela te anuncia. Vai ainda, meu Rei ordena, pede ao pede ao Senhor a salvação. bate hoje a Porta e graça plena, ali terás real perdão. Busca a Escritura, Santa Escritura, busca trilhar a régia via que te conduz para a cidade que o grande livro te anuncia. Ainda, meu Rei ordena, pede ao pede ao Senhor a salvação. bate hoje a Porta e graça plena, ali terás real perdão. Amém. Amém. Vamos então agora nos colocarmos de pé. E eu gostaria de pedir ao pastor Feiraben, ele faria a oração final nesta hora. Nosso Deus, nosso Pai Celestial, como tem sido bom estar aqui com nossos irmãos. Tem sido um privilégio grande para mim estar com os companheiros mais uma vez depois de tantos anos e com as pessoas que são tão amados, meus irmãos do Brasil. Pai, eu creio que nesta tarde, estando juntos aqui, estamos em Tua presença. Nós ficamos tristes quando precisamos nos separar outra vez. Para algumas pessoas, vamos dizer adeus. Quem sabe nunca mais nos encontramos nesta vida. Mas graças a Deus que este não é o capítulo final. Graças a Deus que temos uma grande esperança, que muito em breve estaremos juntos mais uma vez, para ficar sempre ao Teu redor, na santa cidade. Então, neste momento, eu peço de coração para cada pessoa que está aqui. Cada pessoa aqui é preciosa diante de Ti. E, Pai, como seria triste se alguém ouvindo minha voz agora não estivesse em Teu reino.